Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber dois grandes convidados, né? Para a gente entrar num tema que a gente ainda não entrou, que é o mundo do agro. Então, prazer. Obrigado, Wagner. Obrigado, Kraid, por estarem aqui conosco. Prazer. E eu queria começar, né? Primeiro, passando rapidamente aqui, apresentando vocês, né? Mas depois eu queria ouvir. Então, Wagner, engenheiro agrônomo há mais de 30 anos, né? É cofundador da FreshVeg Brasil e cofundador também da Agrivale, né? E o Kraid também já há 30 anos de carreira, né? Também engenheiro agrônomo, passou pela Maná, pela Monsanto, depois quase 18 anos na Bayer, né? A última posição ali como diretor de RH, tendo experiência no México, Singapura, experiências internacionais, que vai ser legal a gente entender um pouquinho, né? Como que é fora do Brasil. E agora, mais recentemente, há 2 anos, como CEO da Agrivale também, certo? Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E, pessoal, acho que seria legal, né, a gente começar a nossa conversa aqui entendendo um pouco, né? Agro é muito pop hoje em dia, né? Tá muito em hype, todo mundo fala de agro. E vocês viveram os últimos 30 anos desse mercado, né? Então a gente queria entender um pouco de vocês. O que marcou essa jornada de vocês? Quais foram as principais mudanças que vocês viram, né? A gente viveu o momento, a gente está vivendo o momento de maior transformação na agricultura, né? São 10 mil anos da agricultura. Os últimos 30 que eu pude viver na prática, pondo a mão na massa, né? Pondo o pé na terra, eles foram muito intensos em termos de mudanças, de transformações. Então, você tem uma mudança, acho que depois o Kraid pode explorar a experiência dele, que é a da Revolução Verde, de 70 para cá, mas os últimos 30 foram muito intensos de mudanças, transformações. Se você olha em termos de área plantada mundial, se você olha em termos de uso de tecnologias, né? Algumas tecnologias nesses últimos 30 anos, isso foi muito intenso. Então, o que eu estudei na escola e o que a gente usa hoje tem uma distância muito grande e a gente teve que aprender isso fazendo, o tal do consertar o avião em voo, né? E acho que esse para mim foi o que mais se apresentou como diferente nesses 30 anos vivenciando a agricultura. Perfeito. Pois é, né? Um grande desafio isso que o Wagner trouxe de evoluir enquanto você está fazendo. Acho que se a gente olhar para 30 anos atrás, o quanto se produzia, né? Qual era a produtividade das principais culturas, ou seja, quanto se produz no mesmo espaço de terra, comparado com o que é hoje. Se a gente estivesse naqueles níveis ainda, ou a população estava com um número bem menor de pessoas, ou a gente estava passando fome, né? Porque isso evoluiu muito, e um pouco do que o Wagner trouxe nessas revoluções aí, eu lembro quando eu estava ainda na Exalc, se falava muito em plantio direto, que era uma prática conservacionista, né? Para não trabalhar mais com arado e com grade, evitando erosão e tudo mais. Depois eu participei, enquanto estava na Monsanto, do lançamento da primeira soja geneticamente modificada, a soja Roundup Ready, que foi outra revolução com a diminuição de uso de químicos e uma agricultura mais sustentável. E agora tenho o privilégio de estar participando aí, né, da terceira grande revolução aí, que é a agricultura regenerativa, que é o uso de biológicos, né, de insumos criados através de micro-organismos para combate de pragas e doenças. Então, essa eu digo que é a mais legal de todas, porque quem está demandando isso não é o agricultor somente, é o consumidor também. Então, quando o consumidor, quem é que está consumindo, sejam os legumes, as verduras ou os grãos que a gente produz no Brasil e no mundo, eles começam a exigir um padrão de qualidade ou umas práticas que são muito, muito importantes para a gente atender, né? Então, essa revolução é muito legal da gente estar participando de novo. E vocês veem esse uso do biológico como um substituto ou um complemento ao químico? Como vocês enxergam isso? Bom, vamos lá. Acho que é legal situar, quando a gente começou a ideia da Agrivale lá no início, a ideia não era você substituir. A gente é muito direto com relação a isso. A gente respeita quem defende orgânicos, quem consome orgânicos, tá tudo certo. Cada um tem a sua forma de consumir e pensar. Mas a nossa visão enquanto empresa era ser muito efetiva para o produtor, para a produção, para a produtividade, para a eficiência agronômica. Tá? Então, existem casos em que o biológico ele complementa o químico, e existem casos em que ele substitui o químico. E não é por ideologia, é por eficiência. Perfeito. Então, a ideia era você buscar uma tecnologia que ela complementasse e fosse mais eficiente para o produtor.
lembrando muito rápido que a gente falou um pouquinho de história da agricultura, da Revolução Verde para cá, a gente está fazendo o quê? É um ensaio em larga escala. Nós temos 8 bilhões de pessoas para alimentar, como o Caio falou, se não fossem os aumentos de produtividade, e o uso de químicos é uma das tecnologias que a gente está testando, principalmente dos anos 60, 70 para cá. E ela mostrou alguns gaps, alguns problemas que a gente precisa corrigir. Então, o uso de biológico foi para isso. Tá? Essa forma que a gente pensou foi de complementar e ser eficiente agronomicamente. Isso é muito legal de trazer, porque tem todas as revoluções, as tecnologias têm um ciclo, né? De adoção, de massa e tudo mais, e vocês vivem com isso o tempo todo, mas acima de tudo ela tem que ser economicamente viável. Então acho que aí teve sim uma evolução muito grande. Ao longo de décadas de uso de uma tecnologia, ela pode trazer outras realidades, né? Mas acho que a gente tem momentos que substitui, tem momentos que complementa, e tem um olhar muito grande para diferentes fases do desenvolvimento das culturas também, né? A gente tem mercados onde, para exportação de frutas, por exemplo, o Brasil é um exportador de manga, de uva, de outros produtos. Alguns mercados compradores, eles exigem um limite máximo de resíduo químico, por exemplo. Então, as últimas aplicações, quando estão mais próximas da colheita, algumas delas já estão sendo substituídas por biológicos, exatamente para evitar qualquer tipo de risco de ter um resíduo quando esse produto chegar no mercado de destino, né? Bem legal. Eu aprendi um pouco esse conceito de biológico, né, com vocês, conhecendo um pouco da Agrivale. E queria que vocês explicassem um pouco para quem não conhece, né, qual que é o princípio do uso de biológicos, né? Eu sei que a agronomia nasceu, né, a agricultura nasceu com isso e a gente está tentando recuperar isso, né, como uma segunda opção complementar aos químicos, né? Vocês poderiam explicar um pouco para quem não conhece o que é, né, o conceito do biológico? Acho que a gente promete ficar só 2 horas falando sobre isso. Acho que é legal, assim, como você bem citou, né? Ela começa dessa maneira, depois você tem as intervenções que a gente precisa fazer para aumentar as produtividades e também para ter escala de produção. Só que a ideia do biológico é você olhar um pouquinho para trás, como a natureza se comportava e aprender com ela. Porque a natureza ela é mais inteligente que a gente e a audiência toda que está aqui. Então, somadas, tá? Ela dá uma aula para a gente a cada dia. Então, se a gente parar um pouquinho e olhar, né, você tirar os seus pré-conceitos e olhar um pouquinho, você vai olhar o quê? Os fungos, as bactérias e alguns outros organismos que a gente ainda vai trabalhar no futuro, eles já fazem isso na natureza. Então, a ideia é eu copiar e aproveitar o que ele tem de bom, tá? E trazer isso para a realidade que a gente tem. Não é simples, porque você tem grandes áreas plantadas, desafios logísticos de fazer esse produto sair de São Paulo, das fábricas, ou de onde ela estiver, para chegar no Mato Grosso, para chegar no Maranhão, no Pará, na Bahia. Tem climas diferentes, desde o frio do sul até o calor extremo do Nordeste. Então, você tem esses desafios. Mas essa é a ideia, né, do conceito de uso de biológicos, olhar para a natureza, reproduzir em escala maior, com segurança. Isso é muito importante, porque o Crad falou, eu tenho que ter muita segurança no produto que eu estou aplicando, porque eu estou mandando uma fruta que pode ser consumida in natura, sem tirar casca, no caso da uva, por exemplo. Da nossa uva sai do Vale do São Francisco e vai para vários destinos do mundo. Então, qualquer produto, seja ele biológico ou químico, tem que ter muita segurança e muita responsabilidade no que a gente está fazendo. Mas a ideia é essa, reproduzir o que a natureza já fazia em escala maior e com segurança. Na Agrivale a gente costuma dizer que a natureza é sempre a mais sábia de todas, né? E a gente usa o slogan de vida gerando vida. Legal. Que é o que a gente busca na natureza, os micro-organismos que têm funções distintas, chegam de combater um inseto ou uma doença, e tenta fazer com que que essa função dele se otimize. Então, isso a gente faz isso com muita tecnologia em laboratório. A gente tem vários pesquisadores, cientistas dentro dos nossos laboratórios que fazem isso todo dia, incansavelmente. Ou seja, encontrar micro-organismos que têm uma função específica e que sejam eficientes nessa função. E a gente hoje tem muitas tecnologias novas que estão chegando, né? Como o Wagner disse, isso vem se transformando numa velocidade muito grande. Então, a curva de transformação ela é exponencial mesmo, o que está acontecendo. A gente está prestes a testar uma tecnologia de RNAi para produtos biológicos no campo, que foi um pouco uma tecnologia parecida com o que foi feito para a vacina da Covid. A gente está hoje com isso bem avançado nos nossos laboratórios, um projeto bem interessante e muito específico. Então, acho que um outro diferencial aqui da agricultura regenerativa, né, além de a gente olhar para regenerar o solo,
no começo da revolução lá dos químicos, você tinha químicos, herbicidas, inseticidas, fungicidas que acabavam matando tudo que estava ali. E hoje a gente está cada vez mais específico. Então, se eu quero um produto biológico para uma determinada lagarta ou um determinado inseto, ele só vai ser sida, né? Só vai ter um efeito inseticida para aquele inseto. E os outros não têm efeito nenhum. É quase que um tiro de sniper, né? Para matar aquele problema específico. Exatamente. Eu tenho curiosidade, assim, como que é o processo de criação, assim? Você comentou que existe muita tecnologia, né? Eu imagino vocês ajustando muitos parâmetros na hora de criar um novo biológico, talvez temperatura, pressão, tempo ali. Legal. Como é isso na prática, assim? Acho que foi legal citar, porque a gente tem uma unidade dentro da fábrica que a gente chama de aquário, né, onde ficam os bioreatores. Só lá você tem mais de 190 parâmetros, tá? Porque a gente fala nos mais comuns. Quando você vai falar em fermentação, né, que ela é, vamos falar, semelhante à fermentação de cerveja. Então, você olhar para CO2, para a temperatura, para mas são 190 parâmetros lá dentro. Então, acho que vocês vão brincando com tudo. Porque e aí começa o desafio, né? Começa um desafio muito grande. Quando eu falava em temperatura, CO2 e mais um ou outro parâmetro, eu conseguia analisar ser humano. Humanamente está controlável. Exato. 190 é humanamente impossível. Sim. Você imaginar que você vai conseguir controlar isso. Então aí começa um novo desafio, né, que acho que a gente vai passar por ele daqui a pouco, que é o uso de tecnologia para analisar tudo isso. E é muito interessante, porque eu venho aprendendo isso, né? Eu falo que eu comecei a me envolver mais com biológicos desde que entrei na Grivalia há 2 anos, mas eu aprendo rápido. Então, mais uns 14 ou 15 anos, acho que eu consigo aprender alguma coisa. Uma coisa que tem evoluído muito, mas é muito interessante essa questão da fermentação lá nesses bioreatores, que a gente faz fermentação líquida de bactérias. Qualquer variávelzinha, qualquer mudança em uma dessas 190 variáveis pode mudar o comportamento delas em termos de velocidade de reprodução e tudo mais, né? E isso a gente busca sempre ganhar eficiência industrial. Então, o que a gente tem feito desde do startup desse bioreator, né, dos bioreatores, a gente vem acumulando uma quantidade enorme de dados dessas 190 variáveis. E a ideia agora é aplicar o machine learning para poder ajustar algumas dessas variáveis ou uma dessas variáveis real time e não ter aqueles potenciais picos ou vales de perda de produtividade na multiplicação, né? Então, tem um universo maravilhoso aí esperando por nós, né? Dá para brincar bastante. Dá, diversão garantida. Boa. E pessoal, falando um pouquinho ainda sobre o passado, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre futuro e tendências, mas queria te ouvir um pouco, Craig, sobre as suas experiências internacionais, né? Então, o que você viu de diferente? O que te marcou nisso? O que o Brasil está à frente ou está atrás? Então... Bom, muito legal. Vou tentar dividir em 2 partes. Uma parte mais ligada ao que eu fazia, agricultura e tecnologia, né? E a outra ligada à parte cultural, que é uma parte assim bem fascinante, eu diria. Eu fiquei 2 anos no México, foi uma experiência fantástica, porque eu fui para lá, nunca tinha ido para o México, quando eu fui já meio que mudando, né? Meu espanhol era super mais ou menos, né? Sempre tive que aprender para poder negociar e fazer negócio. Mas você tem acho que um ponto comum em todos os lugares que eu fui, tanto na Ásia, que eu visitei vários países, quanto no México, o brasileiro ele é sempre bem-vindo em qualquer lugar. Isso é muito legal. Todo mundo quer falar fala que você é brasileiro. Normalmente as pessoas abrem um sorriso. Não sei por quê exatamente, mas é um povo querido, um povo que não tem nenhum tipo de barreira. Eu acho que isso é muito legal. E o Brasil, do ponto de vista de tecnologia, eu acho que na agricultura ele sim é mais avançado que a maioria esmagadora dos outros países, pelo menos os que eu visitei. Tem muita tecnologia para pequeno produtor, né, que não é o nosso caso, são áreas extensas, agricultura intensiva e tudo mais, mas isso eu tive a oportunidade de ver na Ásia, na China, no Japão, tecnologias de altíssima tecnologia sendo empregada em agricultura familiar, agricultores de meio hectare, 1 hectare, com uso de drones, com uso de dados mesmo para tentar viabilizar uma produtividade melhor. Então isso foi muito legal. E ao mesmo tempo você tinha áreas no Vietnã, na Tailândia, onde tudo se faz do mesmo jeito que se fazia há 150 anos, né? E a questão cultural foi uma das coisas que me chamou muito a atenção, é que eu já tinha feito algumas
implementado algumas estratégias de acesso ao mercado, né, de go-to-market aqui no Brasil. Implementei no México. Você sente algumas dificuldades do ponto de vista de convencimento, de como as pessoas executam aquilo que a gente define como estratégia. E na Ásia foi uma surpresa muito grande, porque cada lugar tinha a sua maneira de abordagem, tinha uma maneira de reação, tinha lugares... E demorei quase um ano para entender quais eram essas diferenças de um país para o outro e adaptar a comunicação, a maneira e a velocidade das coisas. Então, tem uma parte cultural, a gente fala muito. Na América Latina, são vários países, mas a origem dos países é muito parecida, né? Ou é Portugal, ou é Espanha, a religião mais ou menos a mesma, a comida não varia tanto, o idioma é muito parecido e a maioria deles fala o mesmo. Lá não, lá realmente é tudo muito diferente. Cada país tem uma cultura muito, muito antiga, idioma diferente, alimentação diferente, religião diferente. Então você tem que ter uma adaptação bem importante aí. Mas é uma experiência fantástica, né? Que legal. Pessoal, agora eu queria entrar um pouco no presente, né? Então, falando de agro ou até mesmo do contexto de biológicos, quais são os principais desafios que vocês enxergam no hoje, né? Assim, para vocês que vivem isso diariamente, né? Acho que dá para a gente dividir também mais uma vez aqui, olhando os desafios do ponto de vista do produtor. Acho que vale a pena comentar. Depois a gente podia falar um pouco da indústria, né? Mas do ponto de vista do produtor, você tem as questões ainda de produtores que têm dúvidas sobre a eficiência. Por quê? Porque muitas vezes falta informação de qualidade. Então, a gente ainda está... É uma indústria nova, é um segmento novo, então a gente está falando de mais ou menos 20 anos desse controle biológico profissional. O controle biológico é feito no Brasil há mais de 50 anos. Tá? A indústria da cana conhece muito bem isso, tá? Com o uso de um fungo chamado metarrísio, que é bem antigo para eles. E uma vespinha chamada cotésia. Tá? Mas, no nosso caso, a gente está falando de uma indústria mais profissional nos últimos 20 anos. E os produtores ainda têm um pouco de dúvida. Então, acho que um dos desafios é a gente fazer a informação chegar com qualidade a todos os produtores da mesma maneira. Então, esse ainda é um desafio. Hoje ajuda muito a facilidade de comunicação que a gente tem, mas a gente está passando por esse processo. As gerações mais novas dos filhos, que são segunda ou terceira gerações, né, que a gente fala, eles também ajudam, porque eles já foram criados com tecnologia e acesso à informação mais fácil. Então, a gente está passando por um processo que eu vejo que é depurar um pouco. A gente teve o hype dos biológicos, onde todo mundo, é legal, é bonito, tá, interessante. Hoje a gente está depurando um pouquinho e separando um pouquinho. Quem, de fato, sabe o que está fazendo, aí vê e vai avançar no futuro, e quem vai ficar pelo caminho, ele não é por demérito, é só por quê? Porque não tem tecnologia, não tem pesquisa. O Craig falou muito de pesquisa. O investimento que a Agrivale e algumas outras empresas do Brasil fazem em termos de pesquisa é muito alto. Mas é pesquisa mesmo, a gente está pesquisando a barreira, a última fronteira do uso de biológicos. Entendeu? Então, quando a gente fala de RNA, é uma dessas barreiras, uma dessas fronteiras que a gente vai avançar. E tem outras pela frente. Só quem tem investimento pesado em pesquisa vai avançar. Então, eu acho que esses são os desafios. Um dos principais é a comunicação com os produtores. Acho que esse acesso à informação é muito legal, embora tenha evoluído muito o número de ferramentas disponíveis para os agricultores. Acho que tem os desafios que são agronômicos, né, mais técnicos, que é o que a gente está falando aqui. A gente tem hoje condição de entender como é que está a vida no solo, né, através de análises de metagenômica ou de DNA do próprio solo, para ver o que tem de micro-organismo presente ali, tanto os benéficos quanto os patógenos, né? E tem a parte, obviamente, que está fora disso, que é condição climática, né? A gente costuma brincar que a agricultura é uma indústria, só que não tem teto, né? Então, se chove na hora certa é bom, se chove na hora errada é ruim, se não chove é ruim na maioria das vezes, mas é uma indústria que depende de uma coisa, de um fator que está fora do nosso controle. E nos últimos anos, acho que um peso muito grande é o custo do capital, o custo do dinheiro, né? Que está... níveis de juros altos, com uma margem um pouco mais achatada na atividade econômica da agricultura, faz com que o desafio de gerenciamento, e aí um pouco do que o Wagner trouxe das novas gerações, olhando muito para a tecnologia, para mercados futuros, para fixação, como proteção, pelo menos do custo de produção, isso tem evoluído bastante. Mas ainda falta, eu acho que uma visão mais integrada disso,
E esse acesso, que eu acho que o Wagner trouxe um ponto muito importante, né? O acesso ao que existe ainda é um pouco deficitário. Para quem já teve a oportunidade de viajar para Bahia, Maranhão, Mato Grosso, é muito lindo, a tecnologia é altíssima, mas são em lugares ainda muito afastados, com pouca infraestrutura de comunicação. Essa questão da comunicação, de aceitação, vocês acreditam que às vezes é por uma questão geracional? Assim, a gente está fazendo uma transição de geração, dos filhos assumindo a posição dos pais, sendo produtores. Essa barreira tem sido quebrada com a transição de geração? Tem. A gente percebe isso muito claro, né? O pessoal do campo, a gente precisa entender também que você tem, vamos tentar ser reducionista, mas tem dois tipos. Você tem o tradicional, que nunca sai do lugar dele, que é mais raiz, que é arraigado. Sempre fiz daquele jeito. Sempre fez daquele jeito, sempre, né? E a gente tem que entender que uma boa parte dessa fronteira do Brasil, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí, esse pessoal não é arraigado do jeito que a gente pensa. Porque esse cara já teve na fronteira, já do... Ele saiu da terra onde ele era arraigado para ir explorar um local novo. Então, esse gaúcho, catarinense, paulista, ou mineiro que foi embora da terra dele, do sítio dele, para desbravar essas novas fronteiras, ele já tem uma mentalidade diferente. Então, ele não é tão fechado quanto a gente pensa. Então, quando a pessoa generaliza, o produtor é fechado. Não, calma. Esse cara já é quebrador de barreira. Tá? Mas, de qualquer maneira, essa dificuldade que a gente tinha de acesso à informação alguns anos atrás, ela vem melhorando muito e mais ainda com as novas gerações. Porque aí as novas gerações, ele saiu lá do campo, ele veio para a cidade para estudar, ele teve essa oportunidade, e não só no Brasil, estudar no mundo afora. Então você tem uma geração sensacional chegando agora e com a visão que os pais tiveram. Os pais permitiram que isso acontecesse. Entendeu? Então esse pai, ele tinha que tocar um negócio, ele não podia sair de lá. Mas filho, vai você e volta para cá, e isso está acontecendo hoje. Então é sensacional esse movimento que está acontecendo no campo. É espetacular de enxergar isso, entendeu? Um pai que viu a necessidade, não podia sair porque tinha que tocar a operação, e hoje essa galera nova que está assumindo, e agora você vendo essa transformação é nítida quando você vai para eventos nessas regiões, né, Clédio? É isso aí, você vê isso, e eu acho que, voltando um pouco da questão de gargalos, né, eu acho que tem vontade, né, e uma mentalidade muito mais de vanguarda, de trazer novas tecnologias, de conhecer o que já existe disponível, mas ainda existe uma dificuldade muito grande na execução no campo, né? A gente tem áreas muito extensas, tem falta de mão de obra qualificada em altíssimo grau. É muito difícil você ter gente capacitada na quantidade que você precisa. Então, em todos os lugares, em todos os setores, tanto na indústria quanto na distribuição, quanto na própria produção. Principalmente se tratando de tecnologias novas, né? Exatamente, mais intenso ainda. Então, eu acho que essas gerações mais novas que têm acesso a isso, elas têm uma visão muito grande do que está disponível, mas ao mesmo tempo eu acho que ainda falta investimento e estudo em cima de ferramentas que ajudem a minimizar a diferença entre uma coisa bem executada e uma coisa mal executada, ou as diferenças que existem na própria área, né? Você tem numa área de plantio de soja, por exemplo, variações de 40%, 50% de produtividade naquela mesma área de 1 metro quadrado para o outro. Isso por condições de solo, por condições de semente, seja o que for. E eu acho que isso ainda falta, tem muita gente investindo nisso, né? Tentando sensorizar tudo que se pode dentro de uma lavoura para você conseguir monitorar e reagir a tempo, né? Sem ter que ter uma pessoa indo lá olhar para ver se tem praga, se tem doença. Então isso tem evoluído bastante. Uma das minhas visitas para a China, 2017, já existia um sensor que detectava os insetos pelo comprimento de onda do batimento da asa. Caramba. Dele, conforme eles passavam, não só identificando o inseto, como quantificando a população. Isso já estou falando de quase 10 anos, né? Então, tem muita coisa avançada. Ainda tem dificuldade de conexão, então, porque isso, o ideal seria você ter essa conexão o tempo todo, né? Então, a gente ainda, no Brasil, ainda está bem longe disso acontecer, do meu ponto de vista, mas a tecnologia está disponível. Então, acho que minimizar essas diferenças e ajudar o novo agricultor, que é mais empresário, a ter uma execução bem feita, e isso é o que faz a diferença no lucro ou na perda da atividade econômica dele. Isso é um caminho muito importante da gente seguir aí. Bem legal. E
falando sobre dados, né? O Wagner comentou que um grande desafio é a gente trabalhar com dados, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando desde a coleta, né, a organização desses dados, o processamento desses dados. E, inevitavelmente, quando a gente fala de dados, a gente está falando de tecnologia digital, né? A gente está falando de software, a gente está falando de hardware, né? E biológicos é uma tecnologia, a gente entende que existe, né, essa curva de adoção, né? Existe esse caminho. Mas falando especificamente de tecnologia digital, né? Como vocês enxergam a maturidade do agro, né? A questão de adoção? A gente está falando que é um mercado que está recebendo bem isso e hoje já é muito tecnológico digitalmente, ou a gente está falando de um percentual muito pequeno ainda que já trabalha com tecnologias digitais? Né? A minha visão, você tem já uma escala bem razoável, uma grande escala, porque acho que o exemplo mais claro é a telemetria das máquinas, por exemplo. Né? Então, essas máquinas já são hoje computadores sobre rodas. Entendeu? Então, hoje as colhedadeiras, as colhedoras, os tratores, eles já são, os pulverizadores já são computadores sobre rodas. Tá? O Cred citou a questão da dificuldade que se tem de mão de obra até para operar, mão de obra qualificada para operar, esse é um dos problemas. Tá? Mas você tem coisa vindo por aí, por exemplo, se a gente traz um paralelo, acho que depois dá para explorar, do uso de tecnologia para que a gente tenha melhor resultado na indústria de biológicos, tá? E voltando para o campo, a gente tem agora a questão de tomadas de decisão, que eu tenho que ter cada vez mais rápido no campo e usando a quantidade de dados que eu já tenho. Então eu tenho, vamos brincar assim, 25, 30 anos de dados lá na minha CPU guardada. Tá? E o que eu faço com esse dado? Mais uma vez, a questão das variáveis, das 190 variáveis lá dentro da indústria. No campo é a mesma coisa, o número de variáveis é muito grande. Então, deixou de ser a época que eu pegava só as análises do solo para definir quanto de adubo, de calcário eu ia usar. Então, hoje você tem uma infinidade de variáveis e um volume muito grande de dados, que é só a tecnologia que vai trazer. E no mundo agro, então, você entende que a coleta já é feita há muito tempo. Já existe muitos dados. O maior desafio é processar e trazer inteligência disso. Trabalhar e fazer isso funcionar a nosso favor na tomada de decisão. Então, esse é o desafio que a gente está vivendo hoje, tá? Porque eu preciso de gente qualificada para isso e eu não tenho isso lá na ponta. É isso aí. Isso é difícil na ponta. A gente precisa ajudar o agricultor a tomar decisão. Ele toma 174, em média, 174 decisões por safra. Então, essas decisões... É específico. A gente fez esse cálculo há um tempo atrás, com várias culturas, e fez esse cálculo de quantas decisões ele toma desde quando ele vai decidir o que ele vai plantar, o que ele vai usar, quando ele vai plantar, quando ele vai vender, quando ele vai colher. São 174 decisões. Óbvio que tem uma variação de cultura para cultura, mas é mais ou menos isso. Então, ele tem um acúmulo de dados, acho que os mais tecnificados já têm isso há um bom tempo, com um certo nível de granularidade. Eu acho que falta realmente mais entendimento de quem trabalha com isso e conhece isso de verdade como vocês, tentar conectar os vários dados que estão disponíveis para gerar insights ou até uma tomada de decisão mesmo independente, né? Um data-driven mesmo fazendo isso acontecer na agricultura, que eu acho que ainda tem gente que já tem isso. Mas hoje, por exemplo, a gente falou da análise de solo, que a gente consegue analisar o que tem de micro-organismo no solo. A gente hoje, se conseguir todos esses dados coletados pelas colhedoras, pelas pulverizadores, e colocar em vários layers de decisão e associar isso com o micro-organismo presente em cada uma dessas subpartes de uma área produtiva, a gente com certeza vai ter insights muito interessantes em termos de nível de incidência de doença, produtividade, qualidade do produto que está sendo colhido e tudo mais. Então, isso está adiantando bastante. Tem a parte da pesquisa que hoje trabalha, que a gente chama de bioinformática, né? Que você consegue, através de análise metagenômica ou de sequenciamento genético, comparar o sequenciamento genético de um micro-organismo, uma parte dele, com tudo que já existe conhecido no mundo, né? Tudo que já foi pesquisado de micro-organismos no mundo inteiro. Você consegue associar isso e acelerar muito a parte de pesquisa e desenvolvimento, que é essa parte de descoberta mesmo de um micro-organismo. Você consegue hoje acelerar significativamente e trazer mais tecnologia e mais rápido para o agricultor poder usar no campo, né? Perfeito. E, assim, pela experiência de vocês, como que vocês enxergam
a oportunidade de criar as tecnologias, né, necessárias para o produtor, para o ciclo de vida da colheita em si, para as indústrias mesmo, né, do agro. Mas como identificar que vai entregar valor e que não vai entregar valor, que é só mais um hype, uma modinha? Como vocês enxergam isso? Acho que essa é a bala de prata, né? Então a gente brinca que, do mesmo jeito que encontrar um micro-organismo que você vai usar, que vai ser efetivo no campo, essa questão que você citou, porque o volume, você imagina assim, né? A quantidade de decisões que o Craig comentou, a quantidade de dados que eu coleto e quais correlações elas vão me virar resultado de fato. Porque existe correlação para tudo, né? Sim. Você pode fazer correlação com o que você quiser, né? O espirro de fulano. Então, a ideia é como que eu faço esse dado. Então, acho que esse olhar mais, como você falou, questão de ser sniper. Então, acho que se você tira qualquer viés da frente, se você tira qualquer preconceito da frente e foca no resultado, porque eu costumo brincar muito quando eu faço palestra, bate-papo com o pessoal do campo. Se você não quer resolver um problema, identifique ele errado. Perfeito. Se você começa com a premissa errada, a chance de você acertar vai ser mínima. Então, agora, quando você quer acertar, você tem que tirar todos os preconceitos de lado, tá? E olhar de fato, olha, eu preciso resolver isso aqui. Então, acho que quando a gente usa esse olhar livre de qualquer preconceito, você tem mais chance de ser efetivo, de enxergar o problema real e falar, olha, eu vou usar essas informações, usar a tecnologia com esses dados para que a gente seja efetivo nisso aqui. É isso aí. Eu acho que um ponto que eu vejo que, pelo menos o que vem acontecendo na agricultura é os cases de sucesso de tecnologia ou de qualquer prática, elas são muito simples na maneira de apresentar e de implementar. Por mais que por trás você possa ter uma complexidade enorme, eu acho que o perfil do agricultor é um perfil muito pragmático. Até porque o dia a dia dele tem que ser pragmático, né? É sim ou não, é agora, não dá para ser depois. Então tem muita coisa muito direta. Eu acho que a maneira de pensar e de tomar decisão também vem dessa maneira. Então, por mais complexo que possa ser o que está por trás, no momento de propor uma solução ou de trazer um novo produto ou ideia, ele tem que ser facilmente digerível e que tenha um ponto muito, como o Wagner trouxe, um ponto específico onde ele consiga perceber o valor. Então é isso que a gente busca, trazer simplicidade para essa interface, pelo menos a primeiro contato. Perfeito. E, pessoal, para a gente fechar o hoje, né, os desafios, voltando um pouquinho para a questão de mão de obra, né? Como o Craig falou muito bem, é um desafio para todos nós, né? E quando a gente fala de mão de obra de tecnologia, desenvolvedores de softwares, designers, é também uma mão de obra, né, escassa, muito disputada. E para a gente, algo que a gente brinca que a pandemia foi positiva nesse ponto para a gente, foi nos ensinar a eficiência do home office, né? Então, para a gente é uma empresa orgulhosamente full home office, né, com uma eficiência incrível. E hoje a gente pode, né, contratar talentos do Brasil todo, né, e isso mudou realmente a nossa empresa, que antes tinha uma dificuldade muito grande de contratar lá em Campinas, São Paulo, né, achar talentos, né, especificamente naquela geolocalização. Eu imagino que para o agro seja mais difícil, porque a gente está falando do campo, né, assim, de lugares remotos, né. Então, assim, como que é esse assunto no agro? Porque quando a gente fala de talentos, né, eu imagino que o agro está adotando o home office? Não está? Como que é isso? Até sendo mais prático, ter espaço para o home office no agro? Vai ter que ter. A gente não tem outra escapatória, não tem outro caminho. A gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. Então, Daniel, você imagina se para você contratar em Campinas é difícil, imagina em Luiz Eduardo Magalhães, Sapezal, Tangará da Serra, o Rio Verde, Goiás. E eu estou falando de cidades ótimas. Cidades excelentes, com uma qualidade de vida excepcional. Todas as 4 que eu citei, podia citar mais uma centena aqui. São cidades excepcionais no campo. Mas a gente que é do campo conhece. Então, quem é dos grandes polos, então você citou Campinas, São Paulo, Recife, Joinville, os grandes polos de tecnologia do Brasil, São José dos Campos e tal, legal. Então, o cara não conhece esse interior como a gente conhece por questões óbvias. Ele vai ficar perto dos centros de tecnologia e nós estamos perto do campo. Agora, essa integração e esse entendimento, tá? O Craig citou, o produtor ele tem que tomar decisões, tem que ser rápido e efetivo, porque a cultura está em curso, né? Então, via de regra, até poucos anos, ele tinha que ter gente lá na ponta com ele para executar esse serviço. Então, essa questão do home office, acho que teve uma barreira difícil de romper, porque ele queria ver o cidadão
fazendo o que era para ser feito, porque senão não dava o time. Agora, quando eu venho para a tecnologia, eu vou ter que aprender a entender que o meu profissional de dados pode ser que ele esteja em qualquer outro lugar do Brasil. Ou do mundo. Ou do mundo, pronto, melhor ainda. E a única coisa é que eu preciso da segurança de que ele vai entregar o que a gente combinou no prazo combinado, porque sob pena de eu não conseguir executar. Se aquilo estiver envolvido com a ponta. Entendeu? Então, mas é inevitável que nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso, mas vem melhorando essa receptividade. Tá? Mas essa ainda é uma barreira a ser quebrada. Acho que tem uma parte mais psicológica ou de comportamental que é mais conservadora, de ter a relação de confiança, de tradicionalismo, de ter uma pessoa que você conhece há muitos anos. Então, existe muito isso ainda. Vem diminuindo ou diluindo um pouquinho com essas novas gerações assumindo os negócios, mas ainda existe bastante. Mas eu, quando comecei lá no ano 2000, quando eu fui para Passo Fundo, eu já fazia home office, porque a minha função era estar visitando o cliente, estar visitando os distribuidores, os agricultores e tudo mais. Então, eu já nem tinha escritório, nem se falava escritório, eu tinha um computador, eu trabalhava em casa quando tinha que trabalhar em casa e o resto do tempo viajando. Então, tem algumas funções dentro da agricultura que não faz sentido você nem pensar em escritório, porque o dia a dia ele é um dia a dia de viagem, de visitas e de observação, de monitoramento de técnico mesmo. Então, tem algumas funções que não vão continuar demandando a presença no campo, o uso das botinas, né? Como a gente sempre fala, né? A botina vai continuar presente. Mas outras, como a parte de dados, a parte de marketing, produto e tudo mais, eu acho que tudo dá para ser adaptado e já vem sendo feito isso. Até no nosso ramo mesmo, né? A gente veio aprendendo bastante. Nada substitui o aperto de mão, você estar ali do lado do cliente, poder conversar com ele, entender as oportunidades. Entretanto, o time técnico, que não tem um contato muito direto com o cliente, esse sim, acho que é tranquilo para ele trabalhar remoto, de uma forma mais livre, mas claro, sempre focado na entrega de resultado, no compromisso que existe, na responsabilidade. E eu acho que um pouco, Henrique, você traz, você vive em grandes cidades, São Paulo, até Campinas mesmo, dependendo de onde você mora e onde é o seu escritório, não é só uma questão de estar perto ou estar longe, mas é a eficiência, o quanto você vai desperdiçar do seu dia para chegar num lugar onde você vai fazer exatamente o que você faria se estivesse em casa. Tempo e energia. E energia, isso eu estou falando. É o tempo, a energia, é consumo de combustível, é poluição, é o seu próprio bem-estar, porque esse tempo você poderia estar investindo em fazer uma caminhada ou ficar com seus filhos. Tem um monte de coisa de bem-estar que cada vez é mais importante. A gente viu uma mudança muito na questão de saúde mental ao longo dos últimos anos, independente ou dependentemente da pandemia, isso tem mudado bastante e eu acho que a gente tem que olhar mais para isso, olhar com mais cuidado para isso, porque é produtividade, Perfeito. É rendimento isso no final do dia. Bem legal. E pessoal, futuro. O que vocês enxergam para o futuro do agro? Né? Quando a gente fala da AgriVale, qual que é a grande visão que vocês têm, a missão que vocês têm, tendências, oportunidades? Bom, vou começar essa aí, depois você me ajuda aqui. Eu fico até emocionado de pensar nisso, porque é muito legal a gente ver o que está acontecendo, a velocidade com que as coisas estão se transformando. Mas eu vejo pela primeira vez uma oportunidade para o Brasil liderar mundialmente uma nova tecnologia. A gente ouve falar, e o mundo inteiro fala da nossa biodiversidade, e a indústria de bioinsumos ou de agricultura regenerativa, ela depende de micro-organismos. Então, quanto maior a biodiversidade, maior a chance de você encontrar um micro-organismo específico ou que seja eficiente para uma determinada função. E a gente está com tudo aqui no nosso quintal, literalmente falando, para fazer com que o Brasil se destaque nisso. Ainda existem desafios, barreiras regulatórias, né, de fronteiras e tudo mais, mas isso acho que, como houve para químicos e para outras tecnologias, isso vai acabar se ajeitando. Mas eu vejo isso como uma oportunidade muito grande para o Brasil se posicionar como realmente um líder nesse tipo de tecnologia. E para a AgriVale, o que a gente tem feito e está começando a colher resultados bem legais é um pouco do que o Wagner trouxe do investimento que a gente faz em pesquisa e desenvolvimento. E a gente enxerga a AgriVale como uma máquina geradora de tecnologia. Sejam produtos para biocontrole, sejam tecnologias que fazem parte
de uma pesquisa ou de uma fase de desenvolvimento desses produtos que possam ser usados por outros, sejam agricultores, sejam outras indústrias, outras empresas do setor também. Então, a gente tem investido muito nessa máquina de inovação dentro da Agrivale e acho que logo vamos trazer novidades bem importantes aí. Acho que a minha visão ela é muito alinhada, não é à toa que a gente está junto na Agrivale, né? Mas acho que você poder estar fazendo parte de uma indústria onde o Brasil será uma referência mundial, já é e vai ser uma das referências, né? Então, quando a gente olhava para as outras indústrias que se desenvolveram nos últimos 30 anos que eu vivi, você via Japão, você via Alemanha, você via a Suíça, os Estados Unidos, alguns países que despontavam como geradores de tecnologia. Né? E agora, você vê nos últimos 20, o Brasil sendo protagonista nisso, como o Caio falou, então isso dá orgulho de você fazer parte dessa indústria, fazer parte desse movimento e poder ajudar e contribuir para que o Brasil, que não é uma coisa de uma empresa, é uma coisa do país todo. Você tem muita gente boa, isso é gostoso demais. Há 30 anos atrás, a gente tinha que buscar tecnologia em outros países. Hoje, esses países vêm aprender junto com o Brasil e a gente aprende em conjunto, desenvolvendo. Por quê? Porque a gente está na fronteira. Então, isso é muito legal. Você assistir essa evolução do Brasil e saber que você está no meio desse movimento e ajudando isso a acontecer, ajudando a escrever essa história. Então, isso é sensacional. O Brasil já é e vai continuar sendo protagonista. Eu acredito que a nossa indústria de biológicos ela vai ser uma das maiores do mundo, a indústria brasileira. Isso não tenho medo de não sou não sou mãe de Ná, mas acho que a gente dá para prever isso com uma segurança, né? E também eu vejo que a questão de dados no futuro próximo, o Brasil caminha na mesma direção, em ser um dos protagonistas em uso de dados. Eu entendo que tem Vale do Silício, eu entendo que a gente tem outras partes do planeta aí, Israel, que eles são muito fortes já em dados e estão muito avançados nisso, mas na agricultura, com a nossa visão de eficiência, com a área de agricultura que a gente tem, é outra área que nós podemos sim ser protagonistas. Eu acho que a gente está bem posicionado para isso. Eu olho a interação que a Agrivale tem, por exemplo, com a Build. Isso aí não era comum há alguns anos atrás. Então, você tem ótimos profissionais de tecnologia, empresas de ponta em agricultura e a junção disso. Então, eu entendo que a gente está num caminho de futuro de ser também ponta em uso de tecnologias, entendeu? Na agricultura mundial. Perfeito. Tem um case que o Daniel sempre usa, né? Que é o case da Ambev. Fala um pouquinho, Daniel. Sim. A gente acaba sempre trazendo muito, né, a questão de o que significa transformação digital, né? E, para mim, o jeito mais fácil de definir transformação digital é quando a TI, né, a área de tecnologia da informação, ela deixa de ser entendida como uma área de infraestrutura, né, uma área de suporte, de infra, de sustentação, que foi onde ela nasceu. Então, a área de TI, tradicionalmente, tem que manter a empresa viva. Tem que manter o ERP funcionando, né, o CRM, né, as grandes funções, o core da empresa funcionando. E transformação digital é começar a entender que a área de tecnologia não é só isso, né? A tecnologia vai estar falando sobre a estratégia da empresa, sobre o futuro da empresa, né? E a Ambev é um grande case disso, porque ela sempre foi conhecida como uma cervejaria, né? Muitas vezes até famosa pela cultura agressiva como cervejaria. E hoje, né, a gente, né, alguns anos atrás, o Jean Gereissati, CEO da Ambev, trouxe uma frase que ficou emblemática, falando que a gente quase não se reconhece mais como uma cervejaria. Porque hoje tem mais desenvolvedor de software que vendedor de cerveja. Então, hoje a Ambev é uma empresa de tecnologia. Né? Lá em Campinas mesmo, a gente tem um prédio com mais de 3 mil desenvolvedores de software, né, falando de Ambev. Então, transformação digital para mim é isso. É um movimento no qual as empresas começam a entender, né, que tecnologia é estratégico, que tecnologia está diretamente relacionada ao futuro das empresas. Como que vocês enxergam? E daí a gente vai falar sobre maturidade de transformação digital, que é o quanto que as empresas estão evoluídas nesse entendimento, né, do entendimento da TI estratégica. Como vocês enxergam isso no agro, né? E até é interessante, porque muita gente vê, ainda numa visão mais arcaica, o investimento em tecnologia e inovação como custo e não como oportunidade de geração de novas receitas, de melhoria de processo, melhorias que podem alavancar mais ainda o seu negócio. Como que vocês enxergam isso? Eu vejo... Posso? Claro. Eu não consegui me segurar, desculpa.
Gosta nada disso. Eu comecei a rodar atrás disso aí em 2016, 2017, quando o tema de inteligência artificial, IoT, machine learning começou a buzinar um pouco no meu ouvido. Eu precisava estudar um pouco disso, né? Foi quando a gente se conheceu também, trilhando esses caminhos. E nossos caminhos se cruzaram por aí. Mas eu enxergo que o quê? Do mesmo jeito que a gente viu surgir produtos biológicos, a gente está assistindo o surgimento de tecnologias, entendeu? Que, na minha opinião, ainda estão dentro de algumas empresas. Então, você citou a Ambev, que tem lá todo esse caminhão de gente trabalhando com tecnologia. Você já tem algumas empresas, principalmente as de máquinas no nosso segmento, que também tem um volume significativo de gente olhando só tecnologia. Mas eu olho para uma etapa na frente aqui, que tem algumas tecnologias que elas são transversais. Elas passam pela Agrivale, por várias empresas do segmento, concorrentes bons, né? Bons concorrentes que a gente tem, porque essa tecnologia não serve só para a Agrivale, serve para outras. Então, acho que um dos desafios vai ser a gente desapegar daquilo que é só meu, para aquilo que é nosso. Então, a era do compartilhamento não precisa ficar no chavão, mas tem coisas que compensa você produzir para você, tem coisas que compensa melhor você compartilhar. Então, eu enxergo que a gente vai ter no agro tecnologias sendo desenvolvidas que elas são transversais às indústrias. Tá? E que vão trazer, mais uma vez, elas vão ser disruptivas em termos de resultado que elas vão trazer para o produtor. Sempre lembrando, o nosso segmento ele é meio, ele não é fim. Então, eu não estou tão preocupado com a embalagem, com a beleza, mas com a eficiência com que isso se aplica na cadeia. Eu fiz um curso de transformação digital no IMD, lá na Suíça, em 2017, se não me engano, e eu lembro de uma colocação que o professor colocou. Ele falou o seguinte: o que é transformação digital, né? Você começa com armazenamento de dados, né? Coleta e armazenamento de dados. Depois você passa para a digitalização do core, né? Do que você faz, ou seja, faz a mesma coisa que você faz, só que de uma maneira mais digital. E depois você tem a transformação digital, que é o uso dos dados para gerar novos modelos de negócio, para tornar seu negócio mais eficiente ou até para mudar o seu negócio. Eu acho que a gente ainda está, na maior parte dos casos no agro, muito longe disso acontecer. Voltando ao pragmatismo... Está lá na coleta ainda. Está, né? Na coleta em alguns casos. Outros já estão migrando um pouquinho para digitalização, mas eu acho que voltando para o pragmatismo do agricultor e da questão da execução da atividade rural, né, no campo mesmo, isso é o que pode trazer um impacto maior. Sem dúvida. No curto espaço de tempo como é que eu faço essas diferenças entre o ótimo e o pouco eficiente diminuir. E isso o impacto é muito grande. É um impacto financeiro, produtividade e tudo mais, né? Até a própria percentual de perda que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, dos produtos que chegaram até a fase de colheita, foram colhidos com qualidade e se perderam até chegar ao seu consumo, à sua indústria. É um valor gigantesco, né? A gente fala muito de desperdício, o desperdício aí é muito grande. Então, acho que tem coisas bem básicas no agro que a gente precisa olhar para ter uma transformação e um impacto direto na atividade mais básica. Perfeito. Quando a gente fala do agro, né, e produtores, a gente, por definição, está falando de commodities, muitas vezes, né, que são produtos de baixo valor agregado. Né? Então, são margens muito apertadas. E quando a gente fala de um uso de tecnologia, às vezes 1/100º depois da vírgula faz uma diferença gigantesca, porque o volume é grande. Né? Exatamente. E você não está... E é um jogo global, né? A arena nossa é global. Eu não jogo mais na arena local e regional. Então, quando você fala do agro em larga escala no Brasil, você não está falando em mercado nacional, você está falando de mercado global. Então, você tem toda a razão quando você fala de segunda casa depois da vírgula, porque isso pode ter um impacto gigante pela escala, ela vira milhões de toneladas. Um exemplo prático disso a família da minha esposa, ela é produtor de cana. Daí eles fizeram uma pequena mudança de pulverizar com drone apenas em locais que se precisava daquele produto, ao invés de fazer em tudo. Né? E a economia foi gigantesca. É isso mesmo. Então, é um pequeno exemplo de investimento em tecnologia de forma inteligente, que reduziu bastante o custo, porque é isso, né? Uma redução na vírgula ali que trouxe um benefício acumulado muito grande. Esse é um exemplo muito legal, porque você fala assim,
tem planta daninha nesse lugar, nesse lugar e nesse lugar. Por que eu estou aplicando em tudo? Você estava aplicando em tudo porque não tinha outro jeito. Não existia tecnologia para você aplicar só onde precisava. Simples assim. E acho que, só para te complementar, tem um exemplo legal também, não é da Grivalho, lá da Fresh, onde eu tenho outro negócio, né? Onde a gente trabalha a desintermediação da cadeia de frutas, verduras e legumes direto para o supermercado. A gente consegue só com as tecnologias que já estão disponíveis, nada absurdo, nenhum software... Rocket Science. Nenhum software mirabolante. A gente já consegue diminuir absurdamente as devoluções do supermercado. E isso tem impacto direto em perdas. Tá? Você trazer da ordem de 5% a 7% para coisa de 1,5%. Caramba, de devolução. Muita coisa. De devolução. Isso é muito grande. Então, nós não estamos falando de nada absurdo. Então, é só o uso da tecnologia da maneira correta e atenção aos processos e as tecnologias que podem me ajudar no acompanhamento desses processos. E como que os empresários, assim, pessoas que ainda não estão tão maduros nesse sentido de investimento em tecnologia, o que eles deveriam olhar assim, para ter esse gatilho, para refletir mais a respeito? O que seria importante para eles observarem? Sim. Bom, eu acho que tem um pouco, de novo, do pragmatismo e do ver para crer, né? O que a gente costuma utilizar no mercado é ter sempre um exemplo de alguém que já fez e já teve sucesso, implementou e conhecer e fazer com que isso seja mais amplamente conhecido. Então, trazer casos de sucesso, por menores que eles sejam, por mais simples que eles sejam, para que possa instigar essa curiosidade mesmo, para falar assim, mas se isso que o Wagner falou assim, mas estou diminuindo em 4 pontos percentuais a devolução. Isso é um negócio gigantesco. É muito grande do ponto de vista de commodities. Se você multiplica isso pela soja, milho, açúcar, álcool, etanol e tudo mais, é muita coisa. Então, acho que, de novo, a simplicidade e o exemplo de alguma coisa que já funciona e que alguém que já usou. E acho que também tem a mentalidade de que se pode começar pequeno, né? Não precisa ser uma escala grande, uma outra revolução. Piloto, né? Faz um piloto, MVP. Exatamente. O produtor rural, ele é igualzinho a gente com tecnologia. Né? Então, existem os early adopters, as pessoas que vão adotar em primeira contato. Eu quero testar, eu quero ver como é que é, independente do resultado, eu quero testar. Você não sabe nem direito o que é, mas eu quero testar. O produtor é a mesma coisa. Então, aquele produtor que ele está aberto a novas tecnologias, seja os biológicos, seja as novas... E tem aqueles que vão, deu certo com o meu vizinho, eu vou atrás. Então, acho que esse... E mais uma vez entra o que a gente citou lá no início da questão de comunicação. Então, hoje, facilita muito, porque, o que nós estamos conversando aqui, isso aqui vai chegar em quantos espectadores? Quantas pessoas? Então, antigamente, isso era mais complicado, dependia de rádio, jornal, televisão. Hoje, não. Hoje, isso aí está na internet, está disponível, está para todo lugar. Então, acho que a comunicação ela vai acelerar demais essa adoção e essa quebra de barreira, ou de qualquer barreira que o produtor podia ter. Hoje está facilitando demais. Mais uma vez, eu acho que é a comunicação de novo. Tá? Foi lá atrás no surgimento da prensa, e hoje a internet está ajudando demais a gente a romper barreiras. Acho que tem uma ponta desses segmentos que o Wagner trouxe, que é o cara que é mais cético, né, que não quer adotar a tecnologia. Com o custo de capital e com as margens cada vez mais apertadas, quem não fizer isso não vai mais existir, né? Vai estar fora do jogo. Então, acho que aí tem uma diferença dos últimos anos aí que você ainda conseguia viver sem tecnologia ou com um baixo nível tecnológico em alguns setores. Hoje não dá mais. Ou você ganha eficiência ou você está fora do jogo. E para todos, né? A gente tem essa discussão na Buildbox. Né? Isso aí. Se a gente não conseguir ganhar eficiência no desenvolvimento de tecnologia, usando tecnologia, a gente também está fora do mercado, né? Então, é uma dor agora generalizada. Assim. Todo mundo tem que estar ciente de que o crescimento é exponencial, né? A IA veio para acelerar muito isso. E é uma oportunidade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma ameaça. As pessoas precisam entender esse senso de urgência, né? Que ela vai trazer ganho de eficiência generalizado, um ganho de eficiência muito grande. E se você não aproveitar isso, talvez você não tenha um espaço no futuro. Simples assim, né? Simples assim. Simples assim. Então, suave. Suave como uma marretada. Acho que o tempo de reação que a gente tem hoje para decidir vou ou não vou por esse caminho, ele é muito mais curto. Então, acho que foi legal se você trazer isso, embora você esteja
provocando a gente a conversar, mas aí eu olhando você, essa provocação ela é legal, porque, cara, também no teu ramo, quem não entender que IA não é só para ficar fazendo figurinha bonita, né? E para aumentar a sua produtividade absurdamente, entendeu? Ele vai ficar para trás, você vai ficar fazendo figurinha em outro lugar, mas você não vai participar do jogo. Como diz a letra de uma banda que o Wagner gosta bastante, chamada Iron Maiden, Be Quick or Be Dead. Cada vez mais é a realidade. Essa música deve ter uns 20 e poucos anos, essa letra. No mínimo. No mínimo. Então acho que a gente tem que estar atento mesmo e vai ter uma parcela que quando abrir o olho já não tem mais luz para enxergar nada. Hoje é um diferencial competitivo, né? Mas pode não ser daqui a pouco, né? Como o Daniel disse, né? Acho que daqui a pouco vai ser meio mandatório, obrigatório, e quem realmente não estiver utilizando da forma correta para ser produtivo vai estar fora do jogo. Exatamente. Interessante. Bem legal. Pessoal, acho que a gente está chegando nos finalmente aqui. Foi um grande prazer poder conhecer mais desse mundo, né, que a gente está querendo conhecer e entrar. E a gente gosta de terminar sempre pedindo um pouco da sabedoria, né, dos nossos entrevistados, dos nossos convidados, para vocês deixarem uma mensagem, né, seja para a indústria, né, para os produtores, para a população, para a juventude, né, como que vocês enxergam, que dica que vocês poderiam dar, né, para o pessoal? Bom, eu gosto sempre de puxar para o lado das pessoas, do comportamento, que eu acho que tecnologia vai estar sempre aí, cada vez mais presente, mas o que faz a diferença em qualquer empresa, em qualquer setor, realmente são as pessoas que estão ali com uma visão diferente e muito baseada em atitude. Eu gosto muito de falar, quem tem atitude transforma. Né? Com tecnologia, sem tecnologia, quem tem atitude transforma. Então, o meu apelo aqui é que essa juventude que está aí começando a carreira, que já está no início da carreira, olhe para as coisas com um olhar inconformista. Né? Se tem alguma coisa que pode ser feita melhor, vamos brigar para fazer. Vamos brigar para fazer um negócio melhor, seja para a sociedade, seja para a natureza, para a gente mesmo, para quem está do nosso lado. Então, olhar para tudo que a gente faz com um olho de construção, de evolução, e não ficar só reclamando, ficar achando que alguma coisa vai resolver o nosso problema. A gente mesmo tem que ir atrás dele, então acho que a atitude é uma palavra super importante para todo mundo manter na cabeça aí. Muito legal. Eu acho que eu vou usar um exemplo meu, acho que é legal. Com 30 e poucos anos você tem um pouco de experiência, então dá para usar alguns exemplos próprios, né? Eu não estudei controle biológico na academia. Então, eu deixo para gerações... Não é só para gerações novas, mas as pessoas que também são da minha geração. Eu tive que aprender isso estudando como autodidata. Eu tive ótimos professores que eu encontrei, dispostos a compartilhar conhecimento. E com tecnologia, menos ainda. Porque imagina, eu sou agrônomo de formação, eu não fiz ciência da computação, não sou cientista de dados. E fui estudar, fui aprender, fui ler. Então, qualquer um de nós é capaz de estudar e aprender qualquer coisa. Você pode não se tornar um doutor, um mestre naquilo, mas você consegue ter conhecimento, aplicar isso na prática e usar na prática e transformar isso até num negócio. Então, acho que seja nos negócios, transformando num business ou aplicando no seu dia a dia, na sua propriedade, estude, vá atrás, corra atrás disso, tá? Porque essa é a única forma que a gente tem. Porque provavelmente a tecnologia que vai transformar a gente daqui a 10 anos, eu não estou estudando na academia hoje. Ela está sendo construída. Então eu tenho que correr atrás dela. Eu tenho que correr. Então o que eu deixo para gerações novas, e mesmo para a nossa geração que está ainda na ativa, abra a sua cabeça, vai estudar, vai aprender, vai compartilhar o que nós estamos, porque nós estamos fazendo com vocês, compartilhando conhecimento de tecnologia que eu vou poder aplicar no meu negócio. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para essas gerações novas. Vá atrás, porque é aí que está o que vai mudar o mundo ali na frente. Muito legal. Falando de intencionalidade e senso de urgência, né? As pessoas vão ter que ser cada vez mais intencionais, né? Entenderem. E ter um senso de urgência de quão rápido as coisas estão mudando e tomar a frente disso. Protagonismo. Né? Protagonismo, perfeito. Obrigado Wagner, obrigado Craig, obrigado Henrique, né, meu companheiro já há 12 anos aqui na frente da Build. Obrigado a vocês que assistiram o nosso podcast aqui, né, até agora. E aguardo, né, para o próximo. Mais uma vez, obrigado. Abraço.